gente não está mais transmitindo as lives do Facebook. Agora sim, estamos no YouTube, no Instagram. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. A gente está no segundo canto, capítulo 10. O Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. O verso de hoje é o verso número 28. Então, antes de ler o verso, a gente vai entoar um mantra em que a gente reverencia a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo e que também é Krishna, o filho de Vasudeva. Então repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos ler o verso. Asisarpsho purapurya nabhidvaram apanmata tatra panastato mrityu pertaktvan ubhayashrayam. Tradução: em seguida, quando ele desejou ir de um corpo para outro, o umbigo e a partida do ar vital e a morte foram criados em conjunto. O umbigo é refúgio para ambos, a saber, para a morte e para a força separadora. Umbigo? Umbigo. Umbigo é nabi? Deixa eu ver, umbigo, nabi. Vamos ver então o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. O pranavayu continua a vida e o apanavayu interrompe a força vital. Ambas as vibrações são geradas do orifício abdominal, o umbigo. Este umbigo é o elo de um corpo a outro. O Senhor Brahma nasceu do orifício abdominal do Garbhodakashaya Vishnu, como um corpo separado. E o mesmo princípio é seguido até mesmo no nascimento de um corpo comum. O corpo da criança se desenvolve do corpo da mãe, e para a criança ficar separada do corpo da mãe, é preciso cortar o cordão umbilical. E foi desse modo que o Senhor Supremo se manifestou como muitas entidades separadas. As entidades vivas são, portanto, partes separadas e, por conseguinte, não têm independência alguma. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de fazer um breve comentário aqui sobre o verso significado, vou pedir as bênçãos aos nossos mestres espirituais, a todos os devotos Vaishnavas. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o grito do conhecimento, o meu mestre espiritual abriu os meus olhos, e a ele eu presto minhas humildes reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vishnu Bhakti Vedanta Swami Dinami Vachakalpatarubhyascha Kirpasindhu Vajapatitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas, que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, são salvadores das almas caídas. Mukam Karuti Vanchalam Pambum Nagayate Grinyat Kirpatam Havandeshi Gurum Dinaparanam. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pela sua misericórdia, um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Relendo o verso, em seguida, quando ele desejou ir de um corpo para outro, o umbigo e a partida do ar vital e a morte foram criados em conjunto. O umbigo é refúgio para ambos, a saber, para a morte e para a força separadora. Então, esse capítulo está sendo descrito, que faz parte de um diálogo entre o sábio Shukadeva Goswami e o imperador Maharaj Parikshit.
que ele está falando sobre a criação do universo material. Então existe o universo espiritual, existe o universo material. Esse universo material é 1/4 apenas da criação, os outros 3/4 são os planetas espirituais. Esse universo material surge quando a entidade viva, por algum motivo, deseja desfrutar independente de Deus, deseja explorar. É criado esse universo material. E aqui é explicado como que isso é feito. Então Deus está curtindo lá numa boa, com as almas puras no mundo espiritual. Quando surge esse egoísmo, né, esse desejo de desfrutar independente de Deus, isso não pode acontecer no mundo espiritual, lá não tem espaço para egoísmo, para exploração. Lá, o que reina é o servir uns aos outros, sobretudo a Krishna. Então ele se expande para poder criar o mundo material. Aqui está falando sobre algumas dessas expansões, né? No caso aqui ele fala sobre Garbhodakashayi Vishnu. A gente já falou isso, a primeira expansão desses 3 Purushas, dessas 3 pessoas transcendentais no mundo material, é o Mahavishnu. Então, imagina um corpo gigantesco de Deus em que cada vez que ele expira, de cada poro sai um universo, cada vez que ele inspira, os universos voltam ao seu corpo e ficam imanifestos. Novamente, dentro de cada universo, ele se expande como Garbhodakashayi Vishnu, que está sendo citado aqui no comentário, por Prabhupada. E aí, isso em cada universo. Então, e aí desse Vishnu, que é uma expansão de Deus dentro de cada universo, do seu umbigo de lótus, nasce o Senhor Brahma, o famoso Senhor Brahma de 4 cabeças. E a ele é dada a tarefa de criar o mundo material. Mas como a gente está vendo, não é que ele cria um universo específico, mas muita coisa já estava criada, né? Vários universos já existiam antes do Senhor Brahma, né? Mas é dado a ele ali os elementos para que ele possa criar. E aqui está falando, né, que nos versos passados mostra como que essas propensões que a gente tem já existe em Deus, existe na pessoa suprema. Então, a propensão de ver, a propensão de sentir sabores, a propensão de gerar progenie, de executar atividades, de andar, né, a sensação de sentir, né, texturas diferentes, né, de ouvir. Então, cada sentido ele está mostrando assim com muitos detalhes que surge do desejo de Deus, que se manifesta aquele sentido, né, que as entidades vivas possam ter aquele sentido. Então, cada sentido desse precisa ser presidido por uma deidade controladora, né? Então vai criando sentidos, as deidades vão surgindo e os objetos dos sentidos. Então aqui está falando, né, que surgiu essa necessidade de que existisse essa mudança de um corpo para outro. Então as entidades vivas não podem ficar estagnadas em um corpo só, porque elas precisam evoluir a consciência. Então elas precisa essa transmigração de um corpo para outro, que já acontece dentro do mesmo corpo, né? Krishna fala na Bhagavad Gita, isso é interessante. Krishna fala assim, não tem por que achar complexo isso de que exista uma reencarnação, né? Que depois de que esse corpo se vai, a gente tem outro corpo, porque a gente já teve vários corpos. A gente já teve o corpo de uma criança, depois o corpo de um jovem, depois um corpo de um adulto. Quando não existir esse corpo, vai existir um outro corpo. Então não precisa existir essa troca de corpos, né? E aí, então, Krishna desejou que existisse essa troca de corpos. E o que acontece é que quando esse corpo não serve mais para a nossa evolução espiritual, a gente precisa passar para outro corpo. Seja porque a gente fez muita coisa errada e precisa obter um corpo em que a gente tenha mais sofrimento para poder aprender, né? Aprender pela dor a não fazer o que é errado. Seja porque a gente já evoluiu, né? Fez várias ações positivas, seja porque a gente se aproximou mais de Deus, vai precisar para um outro corpo, de repente uma outra família, um outro grau de inteligência ou de facilidade financeira mesmo, né? De saúde, para que a gente possa continuar
essa nossa jornada. Então ele fala que foi criado, né, o umbigo e a morte, que é o que dá essa liga, né? Então a morte faz com que você, né, deixe aquele corpo, e o umbigo simboliza esse nascimento no corpo seguinte, né? O padre fala aqui do só um minuto. Dessa ligação do umbigo, né? Enquanto a criança está no ventre da mãe, tudo acontece ali através do umbigo, né? Eu não sei, mas eu sou mente de biologia, né? Mas a alimentação sei que é através do umbigo, eu não sei, a respiração é através do umbigo também, tudo através do umbigo, né? Então, eu estava querendo lembrar que eu acho que na forma universal tem alguma comparação do que seria o umbigo da forma universal, mas eu não estou lembrando, né? O que daria essa conexão, né? De que a gente está ligado a Cristo, mesmo a Deus, né? A natureza material como uma forma viratrupa de Cristo. Mas, independente disso, entrando no significado, Prabhupada fala um pouco sobre esses vaios, esses ventos, né? Esses ares que existem dentro do corpo. A Ayurveda vai falar sobre esses vaios, né? Esses ares. Então ele está falando especificamente sobre dois, né, que é responsável pela continuidade da vida, que é o Prana Vayu, isso é famoso, né? O Prana a gente ouve bastante, e fala que o Apana Vayu é esse ar que interrompe a força vital, e ambos então estão, né, situados aí nessa região do abdômen. Então o umbigo tem esse significado, né? A morada ali é tanto a fonte da vida quanto do fim da vida, né? Está situado nos ares que ficam nessa região abdominal do umbigo. Interessante também que a Prabhupada faz uma certa ligação essa ligação umbilical é única, né? Então, bem, eu não sei muito como que se dá com os gêmeos, né? Eu acho que tem um cordão umbilical para cada um, né? Se alguém souber mais, fala para mim. Mas geralmente é uma coisa única, né? Esse cordão umbilical. Então, Prabhupada também faz essa ligação da individualidade das entidades vivas, né? Então, assim como cada cordão umbilical está ligado a uma entidade viva, então cada entidade viva que é criada desse cordão umbilical transcendental, universal, ela é única, ela é independente assim, no sentido de que ela tem a sua independência, né? Claro que todas, do mesmo jeito que a criança, ela tem uma independência no sentido de que ela é separada da mãe, ela tem a dependência através do cordão umbilical, porque se não tivesse cordão umbilical, ela, né, morreria ali dentro do ventre, né? Então ela tem a independência no sentido de individualidade, na verdade. Ela tem essa individualidade, mas ela é totalmente dependente, né, por conta desse cordão umbilical. Então, mesma coisa com as entidades vivas. Cada uma tem a sua individualidade, mas cada uma tem o seu cordão umbilical, né, transcendental, ligado a Krishna, e Krishna que está provendo tudo, né? Tudo ele está provendo através dos semideuses, ele está provendo a luz do sol, como a gente viu, está provendo, né, o ar, está provendo tudo. Bem, isso que eu gostaria de comentar sobre o verso. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Poderia ver ali uma parte do significado do Prabhupada, das entidades vivas são, portanto, partes e parcelas, né? Isso, essa parte das partes separadas é a questão dessa individualidade de cada um, né? Como Krishna fala na Bhagavad Gita, ele fala, Mama Eva Amsha, Divalokaya. A palavra Amsha é justamente essa questão de dizer que é uma partícula. É como a gente usa aquele exemplo assim, que uma partícula do ouro é diferente da mina de ouro, embora conserve as mesmas qualidades, né? Então a gente fala muito isso, né? Que a alma pura, né, não corporificada, a alma pura, ela tem os mesmos atributos de Deus, que ela é eterna, ela é plena de consciência, ela é plena de bem-aventurança. Mas não dá para daí eu dizer assim, eu sou Deus, né? Porque Deus também é Satitananda, eu também sou Satitananda, então eu sou Deus. Não dá para dizer, porque fala que Brahma Buddha Sanatana, eternamente é uma Amsha, Diva Amsha.
Então, como aqui também está falando que eternamente, né, as entidades vivas são individuais, também, Cristo em outros versos, né, também no verso 11 também, do segundo capítulo, também fala que não houve um tempo, né, que eu, nem você, nem todos esses reis não existíssemos, não haverá um tempo que nós deixaremos de existir. Então, ele está falando, existimos no passado como indivíduos, existiremos no futuro como indivíduos também. Então, sempre uma partícula. Bem, pode textualizar aquele Brahmana Brahmítico na Bhagavad Gita. Que as almas estão, né, dentro. Rondando. Isso. Obrigado, Buda. E porque quando entra nessa, corta esse umbilical, também ali ele passa a assumir, né? Devido tanto o unicar quanto a atividade, sua responsabilidade, né? De assumir suas ações devido ao livre-arbítrio que Krishna dá quando corta esse cordão umbilical, né? Assim, né? Fazendo uma analogia. E depois a própria saída desse mundo é o esquecimento, a sair do contato com a mãe, é saber, como fala dentro desse convívio, né? Vamos dizer, no cordão umbilical, você está completamente dependente ali. E ali, a Escritura explica que você ali está até em conexão e consegue até lembrar de Deus ali, ainda no ventre. Sim. Isso é bem interessante. No próximo canto, né, no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, eu acho muito interessante esse trecho, porque é muito científico, né? O Srimad Bhagavatam, a gente está vendo essa parte aqui da criação do universo material, muito assim detalhada, e no terceiro canto vai mostrar também, a gente está falando aqui de criança no ventre, vai mostrar ali a criança no ventre da mãe, o desenvolvimento a cada semana, né? De uma maneira assim, impressionante, científica, né? Como isso, imagina, o Srimad Bhagavatam tem mais de 5.000 anos, né? Que tem esse conhecimento todo que, não sei, assim, pela medicina, assim, há quanto tempo tem ultrassom, não sei dizer, né? Mas com certeza não é tanto tempo assim, mas o Srimad Bhagavatam já tinha toda essa tecnologia. E é descrito, né, que a criança no ventre, ela sabe ainda, né? Ela, imagina, você abandona o corpo quando você abre os olhos, você está lá dentro do ventre, você, meu Deus, de novo, né? Vou ter que nascer de novo, não consegui me iluminar, não consegui voltar para o mundo espiritual. A criança faz uma oração, e sofre muito, né? A criança sofre muito ali, imagina, apertada, ela fica numa posição que ela não consegue muito assim se mexer, o que a mãe come ali afeta ela, tem uma coisa mais apimentada, alguma coisa, imagina que terrível, né? E várias entidades vivas ali, né? Micróbios, enfim, tudo assim, é muito sofrimento que tem. Por isso que a gente fala que as 4 misérias é nascimento, doença, velhice e morte. Doença, velhice e morte é mais fácil as pessoas entenderem que é uma miséria, mas as pessoas não entendem. Não, é nascimento, que lindo a vida que nasce, né? As pessoas acham assim, mas os meses que passam ali na barriga da mãe é muito miserável, né? Então fala que essa criança que está ali, a alma que está ali, no corpo de um embrião ainda, de um feto, ela lembra, ela tem a memória ainda de que ela vai ter que nascer de novo, que ela está repetindo esse ciclo, e aí ela ora para Cristo assim, Cristo, por favor, né, me tira dessa que não dá, assim, eu prometo dessa vez, nessa vida eu vou praticar serviço devocional, né? Mas me tira dessa situação miserável que eu estou, não aguento mais. Mas não tem jeito, né? Por mais que mesmo que ele orando, na hora que nasce, né, o cordão umbilical, e aí, como o Krishna fala, né, a Purnam Chai, ele dá o esquecimento. A entidade viva naquele momento, ela esquece tudo que ela falou ali no ventre, ela esquece. Por isso que Shukadeva Goswami, quem está narrando, ele não queria nascer. Não. Ele passou muito tempo, 16 anos na barriga da sua mãe, não queria nascer, porque ele era assim, uma alma liberada, ainda que impersonalista inicialmente, né? Mas ele tinha essa compreensão de que ele iria nascer e ele iria, mesmo depois que ele vira personalista, né, que é narrado o Bhagavatam para ele na barriga, aí que ele não quer nascer mesmo, porque ele, então, agora que eu conheço Krishna, se eu nascer eu vou esquecer de Krishna, então eu não quero nascer. E aí ele só aceita nascer com a condição de que esse esquecimento, né, esse véu de Maya seja suspenso. E aí o próprio Krishna promete a ele que não, se você nascer eu vou suspender Maya para você nascer.
E aí, nessa condição, ele aceita nascer e já nasce, já sai correndo para não ficar pegado, né? Já nasce renunciando ao seu lar. Mas assim, é dito, né, o Bhagavad Gita traz essa descrição, que a entidade viva no ventre, ela lembra ainda, mas cada vez que nasce existe esse esquecimento. Ainda bem, às vezes ainda bem, né? Nesse caso não, porque seria bom, é bom a gente lembrar de Krishna, mas como no domingo, né, o devoto perguntou, né, para Maharaj Chandramukha se é dado a permissão para a gente lembrar dos nossos nascimentos anteriores, né? Ele falou, não, né? Ainda bem que não, porque imagina lembrar tanta coisa que a gente fez, né? De tantas maneiras diferentes a gente se esqueceu de Cristo e fez coisas erradas, assim, seria terrível você viver com esse sentimento de culpa, né? Então, enfim. Nesse verso, Manabharamiti, quando sim, a menos, né? Bhaktalata Vidya, a menos que você... Pro Cristo, né? É que você pode cultivar de novo essa volta para perto da mãe, né? Para volta de novo. Como a gente falou dessa mudança de corpo que o verso está falando, então fica, mas e aí, né? Então, qual que é a saída disso, né? E aí o Prabhupada lembrou um verso que tem no Chaitanya Charitamrita que fala Brahmanda Brahmite, né? Que a entidade viva está vagando em vários universos diferentes. Aí quando a Bhagavan Diva, uma alma bem-aventurada, Bhagavan, que ela é bem-aventurada, Guru Krishna Prasada, pela misericórdia do Guru e de Krishna, Bhaktilata Vidya. Ele obtém no coração essa semente da trepadeira do serviço devocional. Então, assim, já deu, esse verso já dá a saída, né? É Guru e Krishna. Aquela coisa, quando a gente está pronto, Krishna nos dá o Guru e o Guru nos dá a Krishna também. Então, um dá o outro e o outro dá. Então, somente assim, através de um mestre espiritual, assim, como Prabhupada, né, os acharyas ou qualquer pessoa que esteja numa linha de mestre espiritual, né, de um parampara autorizado, a menos que a gente receba esse conhecimento, assim, pela misericórdia, né, do devoto, não tem como a gente sair dessa. A gente vai ficar só assim, achando que a gente está aqui para desfrutar e é muito difícil que você consiga, né, sair por conta própria. Assim, no máximo você consegue entender que tem uma energia espiritual, então eu sou luz. Aí no máximo você consegue ir para o impersonalismo, que também é a última armadilha de Maia também, que você cresce. Alguém poderia fazer uma pergunta, e o que faz a gente não ter esse entendimento, né, e ficar desfrutando, né, iludido nesse mundo, embora de forma científica a gente saiba que há sofrimento, mas o que faz a pessoa ficar enamorada, né? Não, porque Krishna fala que essa minha energia é desconcertante, né? Sim. É muito difícil de superar. Aí vai desde a ilusão de Indra, né? Indra, Brahma, Shiva, todo mundo, imagina, até Shiva. Imagina. Até Shiva fica iludido. É muito. Krishna fala, né? É muito forte essa energia material que faz a gente esquecer de Krishna e a gente achar que nós somos os controladores, nós somos proprietários, nós somos os desfrutadores. Mas Purusha, né? Sim. Que é Prakriti. Que é o desfrutador e que é o único, é Krishna, né? Krishna que é o Purushottama. Mas nesse verso que o Prabhupada citou, que é o verso 14 do 7º capítulo, ele fala, né? Que essa energia dele, que é uma energia divina, que tem essas três modos, que esses três cordas que nos dá, é muito difícil. Imagina, a gente está preso pela ignorância, ou então a gente está preso pela paixão, ou então a gente está preso até mesmo pela bondade, é muito difícil, né? São cordas que não criadas, né? São as kleshas, criadas, também explica Griha, Ksheta, Sutapa, esse conceito, né, de achar que, pela falsa identificação, achar que isso me pertence, né? Sim. Prakriti, Kriya Mamani. Aham, também, né? Eu e meu, né? Então são esses grilhões da vida material. E aí, também, como repetidamente Krishna fala na Bhagavad Gita, ele fala que durante a mamãe, não deve regir mamãe, até qual? Prapadyante, Mayamate Antarante. Mas ele fala que aquele que se rende, né, Prapadyante, aquele que busca o refúgio de Cristo, aí ele fala Mayamate Antarante. Essa Maya ele consegue superar facilmente, né? Então, como ele fala também no final, né, da Savadana Parityaja, Mamekam Sharanam
Aham tam sala papebyo mokshashama shuchara. Então ele fala que basta a gente se render a Krishna, né, praticando o serviço devocional puro, e ele vai libertar a gente do véu de Maya, vai libertar a gente do nosso karma. Né? E depois tem aquela presunção da identidade. Eu sou muito caído, minha Maya é muito grande. Né? Quem que fala isso? As pessoas sim. A minha Maya, eu tenho muita Maya, né? Uhum. Mas quem não tem Maya? Mas tem que se livrar da Maya. Exatamente. E assim, não, eu sou muito caído, né? A Tia Lima fala assim, então se levante, né? A gente tem que usar, quando a gente percebe, é bom a gente perceber que é caído, mas não para se deprimir, mas para que a gente possa superar, né? E se elevar, faz um serviço. Não é aquela coisa assim, eu sou muito humilde, eu sou muito caído, então já que eu sou contaminado, eu não posso. Faz uma coisa, eu sou muito contaminado. Já que eu sou caído, eu vou lá pro bar, beber, ficar entre os caídos como eu. Não, você só quer cair, então você vai se levantar, né? Perdão, Nelson. Você está filosofando aqui, se me permitem filosofar. Claro. Opa. É dito que a entidade viva, né? A diva está no ventre da natureza material. Né? Aí, quando todo esse verso, toda essa filosofia, a gente estando no ventre, eu pensei, então, onde está o nosso umbigo, né? Aqui diz que é o refúgio para ambos, tanto para a morte quanto para a força separadora. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu tive que montar uma analogia. Então, o umbigo, nesse caso, é o que nos une à dependência da natureza material, que é o ventre, né? Que é a mãe. Não é? Não sei se vocês concordam. Então, eu pensei que, então, esse umbigo, filosofando, assume aí uma forma metafísica, né? De dependência. É o apego, né? Então, como foi dito também, Guru Krishna. Guru seria o cirurgião, o médico que corta esse umbigo, né? Sim. Corta esse umbigo e faz a entidade viva nascer de verdade, né? Nascer de verdade. Aqui, como Krishna desejou trocar de corpo, né? Então, no sentido filosófico, mudar de posição, né? Mudar de posição e assumir uma vida espiritual, né? Nascer vida espiritual, Dvidya, nascer de novo. Então, eu encontrei essa. Não sei se faz sentido para vocês. Só tem uma análise porque não foi Krishna que desejou, o desejo foi da entidade viva de nascer. Mas aqui diz, seguido quando ele desejou. Mas não é. Nesse sentido não. A alma deseja nascer. Né? Krishna sanciona. Krishna só faz duas coisas: testemunhar o seu desejo, o padrastar no mantrachar. Agora, em última análise, tudo é o desejo de Krishna, mas quem deseja nascer nesse mundo é o livre-arbítrio, é a alma, a entidade viva. Purusha Shuddha Dukhanam Retru Prakriti Uchati. E fala, ela que é responsável pelo seu nascimento ou pela sua liberação. Agora, tudo está acontecendo, não cai no movimento uma folha, sem Krishna não queira, né? Por exemplo, Krishna não vai dar, por exemplo. Desejou ir de um corpo para outro. Então, nessa análise, então, quem deseja aí é a entidade viva. Porque Krishna está ligado à entidade viva, parte parcela dele. Sim. Então, se a parte dele deseja... Mas aí, para mim, quando o corpo corta do umbilical, perdeu a identidade. Krishna agora dá o livre-arbítrio. Porque foi um desejo já na Kinkaram, Patitananda Krishna Mevavabodô, já foi um desejo de separar de Krishna. Isso já é a tese da Tatasta, que deixou separar. Como é que Krishna vai, no mundo absoluto, vai deixar que o filho se separe dele? Mas ele dá o livre-arbítrio. Então, não é o desejo de Krishna, foi o desejo dele. De sair do mundo absoluto. Não tem um desejo separado dele. Assim, eu vejo que não tem um desejo separado dele. Não. Tudo está criando. Madhyakshena Prakriti Suete Satcharatana. Tudo está acontecendo repetidas vezes. Nascimento, juventude. Tudo está acontecendo. Por isso que o Prabhupada enfatiza nesse comentário que não tem nada independente de Krishna. Eu citei Krishna assim de uma forma para resumir. Mas se a gente não entender que for o nosso desejo, Krishna não tem nada a ver com isso. Foi o nosso desejo de querer sair perto dele do mundo. Isso é a tinta bem da verdade, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver porque ele sanciona. Não, lógico. E aí não dá para saber o que vem primeiro. Eu falei de forma resumida, mas concordo. Essa é a tese da Tatasta. Por um desejo,
surgiu e nós caímos, né, nessa posição. E agora estamos na posição marginal, né? Agora, ou busca Antaranga Shakti, a energia de Krishna, mas invariavelmente estamos sempre em Bahiranga Shakti. Por isso que, como ele falou, torna-se desconcertante. Uma vez cortou o cordão umbilical, você, devido à Kriya Manani, devido à falsa identificação, se acha a causa de suas ações. Essa é a Maya. As almas confusas se acham, né, devido ao arranca. Então, o que é que Krishna pode fazer? Uma criança quer sair de casa com 14, 15 anos, quer tornar independente. O que é que a mãe pode fazer? Nesse caso, a mãe é a instrução, a mãe Veda, ou os pais. O que é que pode fazer com uma criança que quer sair com 13, 14 anos, que quer se tornar uma vida autônoma, interdependente? Mas mesmo assim ela vai falar, né? Mesmo assim eu ainda continuo sendo sua mãe e seu pai. Um dia, se você quiser voltar, você volta. Mas quer casar, quer sair, quer buscar, ela dá a instrução, olha, essa sua individualidade, isso não vai dar certo. Você é muito precoce, você não tem. Mas se ela quer deixar o convívio da mãe, dos pais, se ela quer tornar autônoma, quando já é a Maya, cortar, perder a identidade, cortar o cordão umbilical, se tornar separado, ou seja, a energia do mundo material. E mesmo assim, se ainda precocemente ainda quer viver uma vida autônoma, o que a mãe pode fazer? Entendeu? Nesse sentido do livre-arbítrio, que os pais, Krishna no caso... Mas isso aí já não conecta com a analogia que eu estava fazendo. Porque você falou que ele desejou essa análise, essa premissa, que ele desejou... O ponto central que eu quis colocar é que a entidade viva no ventre material, no caso, tendo o desejo, unida a Krishna, ela está imersa nesse ventre. Ela está conectada, independentemente da energia material, da natureza material, pelo umbigo. No caso, Guru e Krishna, Guru corta esse umbigo e faz ela nascer espiritualmente. Era essa analogia que eu estava tentando manifestar. Né? A Dvija, né? Por isso que essa iniciação espiritual... Porque está na frente, mas em que momento foi cortado e foi dada a condição da vida espiritual? Não um momento assim, é só para a gente visualizar, né? No caso, o umbigo não tem uma forma física, mas é uma forma metafísica. No caso, seria o apego, sabe? Quando a entidade viva se apega à natureza material, a gente consegue ver que ela está unida ainda à natureza material pelo umbigo, assim como o filho, né, do ventre da mãe, é completamente dependente da mãe, né? Mas se corta, quando se corta, né, através da misericórdia do Guru, aí ela nasce, né, no caso, e estando assim na tutoria do Guru, né, ela consegue assumir a sua verdadeira posição. Bom, mas enfim, é uma visualização. É quando você encontra o Balata Bidya, né? Nesse caso, né? Encontra Guru e Krishna, como ele falou, passar de pai, quer dizer, pela misericórdia de ter um Guru. Eu vou só porque eu estou aqui de olho no horário, também a Vishnu queria comentar ainda, mas obrigado, Dana e Boda também. Até porque tem... o pessoal usa essa comparação assim, né? Mesmo depois de você estar nascido, assim, você fala assim, você está muito apegado à sua mãe, você fala assim, você tem que cortar o cordão umbilical, né? Você está muito apegado, então, eu entendi que a analogia é tipo assim, a gente está muito apegado à natureza material, então, assim, metaforicamente, quem vai cortar esse cordão do apego, quem vai ajudar a cortar, é claro que ele não faz tudo sozinho, né? Assim, o Guru a gente tem que fazer a nossa parte, né? É o Guru que vai ajudar a fazer isso, né? Mas deixa só porque a Vishnu faz um tempo aí que ela está querendo comentar alguma coisa. Não, claro que é visto. Não, é mais a parte, vamos dizer, física mesmo, a responsabilidade, que você falou que vai entrar no canto 3, né, sobre essa parte mas da responsabilidade de gerar mesmo, pela essa conexão que tem, então, fisicamente mesmo da mãe com a criança, né, com o feto. E aí eu pensei isso, né, então há uma interferência da mãe em relação a essa entidade viva, né? Em relação a transmitir ao que ela está sentindo, ao que ela também está, de como ela está alimentando esse... Então, há uma responsabilidade, né? Desde, a gente sabe que desde do casal, desde antes, né? Mas a mãe, principalmente, desse cuidado, desde tudo dos pensamentos, porque está conectado com esse feto, né? Então, esse cordão, essa conexão, né? Então, porque a gente interfere nessa vida, né?
essa mãe, ela interfere na vida dessa existência, de tudo que está sendo... né? Então, veio essa coisa então, do cuidado que né, as mães... É uma responsabilidade grande, né? Na pré-concepção, né? Na pré e durante, né? Isso, exatamente. Desde antes, obrigado, Bona, que trouxe aí, tanto antes mesmo, né, de haver concepção, já tem muita responsabilidade dos pais de estar, assim, querendo realmente desejosos de gerar uma alma, então, né, se concentrar ali para que atraia uma boa alma, né? Não porque assim, foi uma criança indesejada, aconteceu, não, isso não é o ideal. E ainda durante a gestação tem muita responsabilidade da mãe, porque assim, tudo que ela come, os sentimentos que ela tem, o que ela ouve, se ela vai, se ela briga com o marido, qualquer coisa assim está acontecendo, a criança está ouvindo, está sendo afetada por aquilo, os sentimentos que a mãe tem, aquilo que ela come. A psicologia fala, né? Então tem uma responsabilidade muito grande. Teve durante a mãe, se ela teve algum trauma, ninguém se explica, mas isso foi durante a gestação. Às vezes você vai, faz uma regressão, volta lá para o ventre, você vê que alguma coisa, porque mesmo dentro do ventre você presenciou alguma coisa que aconteceu com a mãe que traumatizou. Né? As vibrações, né? Interessante. Cristo, o Padre fala que ao nascer já começa a morte, né? Isso já está cada dia mais ou um dia menos, né? É um dia menos. Eles falariam, o umbigo é um refúgio para ambos, a saber, para a morte e para a força separadora. Já ligado, né? Então vamos lá, né? Conclui. Então é isso, então, para dar um desfecho aí, sei lá, vamos só reler. Já que a gente falou do umbigo e falou tanta coisa aqui. Bem, mas então só queria lembrar, porque sempre é bom lembrar, né? Que no umbigo, dentro da barriga da mãe, é um dos sentidos mais fortes que tem é o sentido da audição, né? Então vai ter o tato ali e vai ter a audição, né? E a gente até citou Shuka de Goswami, que foi iluminado ainda dentro do ventre da mãe, né? Ouvindo, né? Esse conhecimento. Então essa Nada Muni também. Nada Muni também? Pelo próprio. Aliás. Não, Prahlada Maharaj, né? Prahlada Maharaj também, ainda dentro, foi iluminado ainda dentro do ventre, né? Então essa importância da gente estar sempre ouvindo os santos nomes, né? E ouvindo os devotos, né? Falando sobre as glórias de Krishna, além das escrituras. Então, obrigado que vocês estão aí sempre com a gente ouvindo o Srimad Bhagavatam. Ok? Então, eu vou finalizar no YouTube. Como caiu o YouTube, botou um link que o pessoal não entrou em nada, ninguém no YouTube, mas depois alguém vai assistir aí em gravação. Então, Hare Krishna, quem estiver assistindo depois, Srila Prabhupada aqui, já. Foi uma roda de